recebendo do Espírito Santo. Que momento bom de podermos celebrarmos a palavra do Senhor, né? Sem a palavra, nós não temos firmamentos. Eu estava vendo o pastor ministrando domingo, na live, e o pastor estava falando, aquele que quer ter mais fé, necessita fazer o quê? Ouvir mais, né? Porque é o que a palavra diz, nós precisamos ouvir a sua palavra. Bom, diante disso, meus irmãos, o Espírito Santo colocou uma palavra no meu espírito que foi, na verdade são 3 palavras, onde ele disse para mim assim, alegria, contentamento, gratidão. São 3 palavras que o Espírito Santo colocou ao meu espírito humano, dizendo, alegria, contentamento e gratidão. E com isso agora, em um breve momento, em alguns minutos, nós vamos estar conversando um pouco mais em relação a isso. O que é nós sermos alegres diante do momento presente? O que é nós termos gratidão diante do momento presente? E o que é também nós termos contentamento diante do momento presente ou atual? Amém, meus amados? Com isso eu quero te convidar para que você abra a palavra em Eclesiastes, capítulo 3 e o versículo 13. Eclesiastes, capítulo 3 e o versículo 13. O Espírito Santo estava colocando ao meu espírito alegria, contentamento e gratidão. Eu comecei a entender o que o Espírito Santo queria trazer a nós. E o que nós possamos entender é como nós ter um momento agora de vivermos e passarmos tranquilo esse momento. Sabemos que muitas pessoas estão em ansiedade, muitas pessoas estão depressivas, muitas pessoas estão em momentos de pânico, mas o Senhor trouxe, através do seu doce Espírito, essa palavra tão linda, alegria, contentamento e gratidão. Eclesiastes capítulo 3, versículo 13, vai dizer assim, descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Aleluia, meus amados. Com essa palavra eu quero dar início a essa breve ministração, que fala em um momento em nós também termos um contentamento. Simplesmente aqui nós estamos ouvindo do rei Salomão dizendo o quê? Olha o que ele diz, descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Ou seja, meus amados, aqui é um princípio de um contentamento, de nós nos alegrarmos. Eu sei que em outras traduções há uma maneira diferente que vai dizer aproximadamente assim, é dom de Deus que você saiba comer, beber e gozar daquilo que o Senhor lhe entregou. Então, que proposta maravilhosa em que nós possamos também entender que é dom de Deus que nós possamos comer, beber e gozar daquilo que Deus nos entregou. Esse é um princípio de um contentamento maravilhoso para nós. Eu quero te convidar, abra comigo em Filipenses capítulo 4 e o versículo 11 e 12. Nós vamos entender um pouco mais sobre o que Paulo está falando, qual é a direção e o ensinamento que ele deixou para nós aqui, em grandes aflições, angústias, mas ao mesmo tempo, um ensinamento para o momento atual nosso. Paulo está dizendo, a carta aos Filipos, dizendo assim, Filipenses capítulo 4, versículo 11, dizendo assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me, essa é a versão aqui na NVI, adaptar-me a todo e qualquer circunstância. Aí vai dizer mais assim, o versículo 12, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aleluias.
Meus amados, a gente vê quantas pessoas hoje que estão angustiadas, andando em aflição, em princípio de pânico, porque simplesmente estão olhando para as suas prateleiras e estão dizendo assim, está acabando, e às vezes as prateleiras estão cheias. Eu sei que eu já comentei isso uma outra vez, mas eu quero dizer que muitas vezes as pessoas não entendem o momento. Paulo está trazendo uma instrução aqui dizendo que, olha só, eu já sei, eu já passei pela situação de viver em momento de abundância e em momento de escassez. Mas Paulo está trazendo agora, em nenhum momento, a ansiedade vindo sobre a sua alma. Paulo está dizendo assim, ó, não importa o momento, não importa a circunstância que esteja passando, eu estou firme na palavra do Senhor, eu estou ancorado na palavra do Senhor e eu não quero viver em ansiedade. Paulo está trazendo aqui uma instrução de contentamento, sim, contentamento para o momento presente. Não estou aqui dizendo, por exemplo, que não é para você buscar algo mais para você. Não estou dizendo aqui que não é para você batalhar pelos seus negócios. Não estou dizendo aqui que é para você agora deixar de trabalhar e ficar contente com a situação. Não, ao contrário, é dom de Deus que você possa comer, beber e gozar daquilo que Deus lhe entregou. Sim, é bênção do Senhor, como o Senhor fala aqui do fruto, olha só, das nossas mãos, agora do nosso suor, nós vamos estar colhendo também, sabemos disso, e sabemos que o Senhor está no controle acima de todas essas coisas que eu acabei de comentar, mas ao mesmo tempo Ele está trazendo uma instrução maravilhosa. Ei, comece agora a se adaptar ao momento que você está passando. Não estou dizendo que é para você agora simplesmente aceitar um princípio de escassez, não, mas eu estou dizendo para você também não viver em ansiedade pela escassez. Estou dizendo para você não viver ancorado e depressivo por causa de uma escassez. Quando eu falo ancorado, eu quero dizer uma âncora de um navio sendo colocado e ali parado naquilo. Não é para nós ficarmos assim, mas é para nós entendermos que em algum momento nós possamos nos adaptarmos, mas não vivermos em ansiedade. A ansiedade tem corroído muitas pessoas, a ansiedade tem derrubado muitas pessoas, e o Senhor trouxe essa palavra para que nós possamos entender. Olha o que diz em Hebreus, capítulo 13, o versículo 5. Hebreus capítulo 13 e o versículo 5. Mais uma palavra sobre contentamento. Hebreus capítulo 13 e o versículo 5. Vamos lá. Vai estar nos dizendo assim: conserve-se livres do amor ao dinheiro. Está dizendo agora, e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O próprio Pai está dizendo agora que Ele nunca vai nos deixar e que Ele nunca vai nos abandonar. Agora Ele também está dizendo aqui que é para nós nos conservarmos livres do quê? Do dinheiro? Não. Ele está dizendo agora, conserve-se livre do amor ao dinheiro. Conserve-se livre de transformar o dinheiro seu senhor. É isso que traz a instrução aqui do escritor às cartas aos Hebreus. É você não ser e estar colocando o dinheiro como seu senhor, mas ele está dizendo, conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo diz, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Super entendido, meus amados, não é que é para você abandonar o dinheiro, é simplesmente para você não ter amor ao dinheiro e você ter o contentamento no momento presente. Essa é a instrução que vem para nós agora. Agora eu quero te convidar, abra comigo, Provérbios capítulo 16 e o versículo 8, ainda trazendo mais um exemplo sobre contentamento, aquilo que o Espírito Santo tem colocado para nós. Provérbios capítulo 16, o versículo 8. Em Provérbios capítulo 16, o versículo 8, traz uma lição maravilhosa nos dias de hoje. A Bíblia realmente é sempre atualizadíssima. Sabe por quê, meus amados? Olha o que está falando, olha a riqueza que está falando. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Sabe, meus amados, nós temos visto tantas pessoas e tantos jovens entregando a sua vida às drogas, à prostituição, a tantas coisas,
porque estão ansiosos, por exemplo, para ter o carro da moda. Estão ansiosos para ter a roupa da moda. Estão ansiosos, por exemplo, com a situação, com o círculo social, para que eles vejam as pessoas que estão desfrutando de muitas coisas. Gente, cada pessoa que está desfrutando, a tendência é que ela desfrute daquilo que ela plantou, porque tudo é uma colheita e Deus, Ele é justo. Agora, quando nós não aceitamos o estado atual, quando nós não temos o contentamento, quando nós não entendemos que nós precisamos plantar para depois estarmos colhendo sem ansiedade, nós acabamos, ou as pessoas acabam fugindo da retidão. E elas fogem da retidão e acabam adquirindo dinheiro através do quê? De uma injustiça. Dinheiro ilícito. E com isso traz o quê? A morte e escravidão. Morte e escravidão, às vezes talvez não física, mas espiritual. Escravidão de situações, escravidão da bebida, escravidão do alcoolismo, escravidão das drogas, escravidão da prostituição. Tantas coisas vêm através desse combo chamado adquirir sem retidão. E é por isso que nós devemos agora estarmos nos freando da ansiedade de nós queremos. Não é que você não deva querer, meus amados, mas eu quero dizer para você, aprenda a viver o presente. Aprenda a viver o presente, aprenda a adaptar-se. Não há pecado nenhum que você seja milionário, desde que você não tenha o amor ao dinheiro. Mas agora o Espírito Santo está dizendo e trazendo uma instrução de Paulo em adaptar-se ao momento que estás agora. Por isso nós precisamos ter sim contentamento. Em Jó, capítulo 1, versículo 20, versículo 21, Jó está trazendo uma palavra após trazer um acontecimento terrível sobre a sua vida, e ele diz assim, nu eu vim e nu eu vou voltar. É isso que Jó está falando agora, mas em todo momento ele está dizendo, bendito seja o nome do Senhor. Automaticamente você não vê, e que fique bem claro isso, você não vê a história de Jó, por exemplo, terminando em uma escassez. Você vê Jó passando por um momento, você vê Jó adaptando ainda com muita dor, passando pelos momentos terríveis daquela provação, mas automaticamente você vê o final de Jó em abundância. Jó era como se fosse um sheik no deserto, cheio de prosperidade, tanto antes quanto depois, mas ele passou um momento em estar se adaptando, passando um momento de dificuldade. Certamente Jó aprendeu isso que Paulo também estava falando, onde Paulo está falando, dizendo, eu sei muito bem o que é viver na escassez, como também sei o que é viver na abundância. Então o contentamento momentaneamente, o contentamento do presente que nós estamos vivendo é muito importante para o quê? Para que nós não pecamos contra o Senhor. Para não pecar contra o Senhor é nós entendermos esse momento de adaptarmos em uma situação. Por quê? Porque se nós não nos adaptar agora momentaneamente, nós vamos estar vivendo em ansiedade, e ansiedade é pecado. E se nós ficarmos retrocedendo, entendendo, mas antes eu era isso, eu era aquilo, eu era isso, eu era aquilo, e eu tinha isso, eu tinha aquilo, você está vivendo agora, ancorado e trazendo para você um princípio de depressão sobre a sua alma. E nenhum outro é aquilo que a palavra do Senhor nos traz. Portanto, tenhamos agora um momento de contentamento momentaneamente. Agora, se nós temos o primeiro momento, uma lição de um contentamento, deixa eu trazer agora para você o que a palavra está falando sobre alegria. E abra comigo lá, Gálatas capítulo 5 e o versículo 22. Agora a gente vai entender o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é nós termos o quê? Alegria. E agora vai estar dizendo assim, Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nessa palavra aqui, testificando aquilo que o Espírito Santo colocou no meu espírito, é a alegria.
Você vê agora um fruto que necessita ser manifestado. Para ser manifestado a alegria, você tem que entender o momento também de contentamento. Você tem que se contentar em algum momento e automaticamente você manifestar a alegria, não vivendo pela alma, mas vivendo pelo Espírito. Agora, abra comigo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 16. Nós vamos entender mais lições agora sobre a alegria. Agora vai estar dizendo assim: alegrem-se sempre. Agora nós entendemos que nós temos o contentamento momentaneamente por uma situação que nós estamos passando. Entendemos a instrução de Paulo em adaptar-nos em uma situação por algum tempo. E agora entendemos também sobre o manifestar a alegria mesmo num tempo de contentamento. Alegrem-se sempre. Então aqui está uma palavra para nós. Não devemos viver nem com medo, nem com ansiedade, nem com depressão, respeitando todas essas situações, mas nós entendemos também que agora pela palavra nós devemos nos alegrar. E agora você abra lá comigo, João capítulo 15 e o versículo 11. Evangelho de João capítulo 15 e o versículo 11. João capítulo 15, versículo 11, vai estar dizendo assim, ó: tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então está dizendo o quê? Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês sejam completas. Necessitamos estar nos alegrando, meus amados. Ainda que o momento seja de dificuldade aos olhos naturais, aos olhos da nossa alma, toda a situação que está acontecendo agora. Salmos, capítulo 28, versículo 7, traz mais uma lição sobre alegria. Vamos lá, Salmos, capítulo 28. Vai estar dizendo assim: o Senhor é minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia e dele eu recebo ajuda, meu coração exulta de alegria. Olha que interessante isso, meus amados, a confiança no Senhor, para que o nosso coração se exulte em alegria, para que nós tenhamos um entendimento sobre o contentamento, mas para que nós possamos manifestar alegrias em tempos difíceis, para que nós consigamos estar rejeitando toda a opressão, toda a pressão e toda a tristeza que está querendo abater o mundo. E é isso que a gente consegue ver, as notícias, as situações, a ansiedade vindo cada vez mais sobre a vida de pessoas. E para encerrar sobre alegria, eu quero te convidar para que abra Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, o versículo 2 a 3. Que vai estar falando também para nós, que é para nós nos considerarmos em motivos de alegria por vivermos também em momentos de provações. O que vai estar dizendo assim, ó: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Em tudo tenhamos o que? Alegria. Então, o Espírito Santo está falando conosco em alegria, contentamento, e agora está falando também sobre gratidão. Necessitamos ser gratos também por aquilo que Deus nos colocou. E quando nós temos um outro tipo de visão, de gratidão e empatia pelo próximo, a gente consegue ter uma nova visão da realidade. Sabe, meus amados, porque muitas pessoas perderam os familiares, muitas pessoas estão morrendo, mas nós estamos aqui sentado e podendo adorar ao Senhor com saúde.
Nós estamos aqui adorando ao Senhor e nós temos um grande conhecimento e sendo o que? Chamado e instruído para ser porta-voz de pessoas que vão estar ancoradas em ansiedade, depressão, tristeza, pânico, necessitando de uma palavra de conforto, necessitando de uma palavra direcionada pelo Espírito. E nós não podemos estar vivendo em ansiedade, nós temos que estar agora manifestando alegria, contentamento e agora gratidão. Então, rapidamente, eu quero te convidar, abra comigo por gentileza, 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 18 agora. Agora a gente vai entender um pouco mais sobre ser grato. E a gratidão, eles vão estar dizendo assim, ó, 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 18. Eu peço perdão aos irmãos que às vezes eu tenho que ler meio rápido, mas é por causa do tempo. Então eu peço que vocês considerem isso, né? Por isso que a gente está agora para respeitar o horário, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo 18 vai estar dizendo assim: deem graças em todas as circunstâncias. Preste atenção. Dei graças em todas as circunstâncias. Ou seja, tenha gratidão, dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agora você vai abrir comigo lá, Salmo 118 e o versículo 24. Meus amados, então por que estamos passando por tudo isso? Não esqueça que o Senhor, em Salmo 138, capítulo 138, versículo 2, Ele diz que Ele coloca a sua palavra acima do seu nome. E por colocar a palavra acima do seu nome, Ele entregou no princípio para Adão e Eva o governo dessa terra para eles. E agora eles mesmos entregaram o governo. Nós sim vivemos resquício do governo do homem, mas não esqueça que pelo Espírito nós já temos vida eterna. E o que é necessário para ter a vida eterna? Devemos crer. E quando nós cremos, nós somos justificados, selados, santificados com o Senhor. E somos agora o nosso espírito recriado diante do Senhor. Quantas promessas e maravilhas e recompensas já aqui na terra nós já estamos desfrutando de nos tornarmos filhos. Abra comigo lá, Salmo 118 e o versículo 24, por gentileza. Salmo 118 e o versículo 24. Já estamos encerrando. E o versículo 24 está aqui. Olha o que diz: este é o dia em que o Senhor aqui, esse é o dia em que o Senhor agiu, alegremo-nos e exultemos neste dia. Este é o dia que o Senhor colocou para nós. Eu quero que você abra comigo agora em Filipenses capítulo 4 e versículo 6. Filipenses capítulo 4 e o versículo 6. Vai dizer assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seu pedido a Deus. Meus amados, a gente consegue entender aquilo que o Espírito Santo, Ele coloca para nós nessa noite, para que nós possamos ter alegria, contentamento e gratidão. Que nós possamos manifestar isso nesses dias de pressão sobre a nossa vida, que possamos nos alegrar com a situação momentânea, que possamos nos contentar, porque talvez nem sempre você vai ter a fartura de antes, porque a gente sabe que muitas pessoas nem trabalhando estão, mas que também você possa ter um princípio de um contentamento momentâneo, e que você possa ter gratidão independente da situação. Manifeste alegria ainda que nos momentos de pressão. Amém, meus amados? Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, te engrandecemos agora
E em nome de Jesus, Pai, essa palavra, Senhor Deus, que ela possa vir, Senhor Deus, a penetrar mais e mais sobre a vida dos teus filhos. Te louvamos, Pai, e te engrandecemos. Te agradecemos agora, Pai, por nos mantermos alegres no momento, Senhor Deus, de pressão e aflição do povo. Te agradecemos, ó Pai, pelo contentamento, Pai, pela situação momentânea. Te agradecemos, ó Pai, pela gratidão que podemos externar, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos pelo Senhor ter nos sustentado. Te agradecemos, ó Pai, pelo Senhor ter nos guardado e guardado a nossa família, Pai, nos livrando de todo mal. E entendemos, Senhor Deus, que praga nenhuma chegará ao nosso lar. Por isso, Senhor Deus, agora nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém.